queria muito agradecer primeiro a presença de vocês aqui que se inscreveram no nosso evento, de um tema que tem trazido tanta repercussão, não é mesmo? E para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Policarpo, eu sou advogada, sócia da Policarpo Advogados, e estou aqui para poder conversar com vocês sobre um tema da área trabalhista e relações de trabalho, que é a área que eu atuo. O nosso escritório, ele presta assessoria empresarial, e mais do que uma assessoria, é uma parceria que a gente tem com os nossos clientes. O nosso foco hoje é a consultoria, é a prevenção, fazemos tudo que for possível hoje para que tenhamos menos conflitos, para que, se esse conflito vier a acontecer, ou como vai ser um grande foco aqui do nosso objeto hoje de conversa, é sobre a questão da documentação, da prova, da evidência, como que a gente vai documentar isso quando nós formos chamados a apresentarmos qualquer coisa relacionada à NR especificamente, que é o tema de hoje. Então, nós trabalhamos fortemente na prevenção, a gente entende que, sobretudo hoje, cada vez mais o custo dos processos eles têm sido cada vez maiores, é um desgaste de energia, enfim, a prevenção hoje ela tem tido realmente um foco mais valorizado, porque as pessoas e as empresas estão entendendo que esse é o melhor caminho para a saúde de todos, para a saúde mental das pessoas, para a saúde da empresa, enfim. E esse é um tema que tem trazido aí muita discussão, e o que eu queria colocar, então, aqui para nós, estou compartilhando aqui, agora começa a compartilhar aqui. Então, o que eu queria colocar para vocês? Qual que vai ser a nossa agenda aqui? Então, essa é a breve apresentação. O nosso tempo ele é curto, então eu vou ser bem objetiva mesmo, para a gente poder trazer aqui os principais enfoques. Vou fazer essa breve apresentação, como já estou finalizando aqui. Vou fazer a exposição e a minha expectativa aqui é 10h45. Às 10h45, mais ou menos, eu encerrar e permitir aí que a gente tenha um espaço para vocês fazerem perguntas. Enfim, mais do que eu ficar aqui falando, eu gostaria de ter esse tempo também para vocês trazerem dúvidas. Se não for possível todo mundo perguntar, enfim, ou quiser colocar no chat para que depois a gente possa conversar, também eu vou seguir à disposição para esclarecer, porque o tema é longo, é muita coisa, e escrevendo sobre ele surgiram mais outros temas que vão ser desdobrados especificamente no caso de prova, né? Vamos falar bastante sobre ela, mas pensando sobre o tema, ela vai ter um papel muito importante, que acho que vai ser uma grande preocupação, como é que eu documento isso, como é que eu comprovo, né? E então isso também já vai ser um objeto aí de um outro encontro. Mas vamos focar aqui na MR1 e trazer aqui os principais pontos que eu separei para a gente conversar, que é o que foi divulgado, né? Que são, deixa eu só tirar aqui, essa janelinha está fora do lugar. Aqui, deixa eu pegar a barra do Zoom, está aqui embaixo, aqui, pronto. Então, o que nós vamos falar sobre hoje? Os riscos psicossociais. Por que só agora a norma reconhece que a justiça já julga há anos? Esse tema, tudo que está sendo tratado na NR, ele não é novo na justiça, ele não é novo na fiscalização, mas o enfoque mudou, né? Então, o que mudou, né, o problema antigo, mas houve essa mudança, que são os riscos psicossociais. Por que importa essa mudança? E os pontos cegos, principalmente do RH e da segurança do trabalho. Como a gente, como jurídico, pode revisar a importância da orientação e proteção das empresas de forma legal. E vou trazer um caso real que eu identifiquei essa semana passada e me chamou muito a atenção, e que já está com enfoque da NR1, de uma forma, não especificamente com esse tema dos riscos psicossociais, mas ela já teve esse julgamento considerando, por isso que a gente vai verificar que não é um assunto novo. E o importante é que a gente tenha evidências, né? Como que a gente produz prova e como que a gente produz evidência, e essa é uma grande dúvida. Eu até estava participando de uma live, uma das perguntas do chat era essa. E aí, como o enfoque era mais uma questão humana, né? Visão humanitária do tema, a pessoa respondeu depois lá no chat, é o resultado dos colaboradores. Não, isso só não basta, ele é necessário, mas se há uma investigação, o Ministério do Trabalho vem, ou o Ministério Público, ou a Justiça, isso vai ser considerado, porque eles entrevistam. Mas não é só isso. Como é que você comprova que você está cumprindo? Então, ter as pessoas verdadeiramente praticando aquilo que se põe no papel, é essa a nossa preocupação. O que vai ser posto no papel, ele vai ser cumprido?
né? Então, a gente vai ver também que, inclusive, nessa decisão judicial, isso não aconteceu e foi um dos motivos da condenação, que na prática, e o que a gente vê é que é sempre a mesma questão. A empresa foi omissa, a empresa falou que tinha regra e não cumpriu, e por isso que cada vez mais agora, com a NR, aquilo que for declarado, ele vai ter um peso ainda maior, porque nós estamos confessando. Nós estamos dizendo aquilo que a gente identificou, nós estamos dizendo os planos de ações que nós temos, e é justamente esse o ponto. A NR1 e o documento que está sendo preparado para ser adequado, ele não pode mais ser visto como um papel de gaveta, ou que se contrata qualquer empresa, e que, infelizmente, a gente vê que isso é muito comum. Contrata qualquer empresa de segurança do trabalho, cumpre o protocolo, e depois, quando a gente vai usar nos processos, estou falando da minha visão como advogado, muitas vezes esses processos fazem prova contra a gente, né? Isso é muito comum, isso eu já vi e vejo ainda ao longo dos anos. Tanto que tem clientes, dependendo do conteúdo, que é muito ruim, só junto se o juiz mandar, porque se o juiz não mandar, eu não junto, porque senão aquilo vai me dar uma condenação. E o que a gente tem visto hoje também, essa corrida para NR1, né? E aí aqui são os pontos. Eu vou depois disponibilizar essa apresentação para quem quiser. Eu fiz ela um pouquinho detalhada, justamente para que tivessem um material, trouxesse pelo menos depois para quem quiser consultar, algo mais concreto, né? De identificação dos pontos, quais são os pontos que precisamos ter atenção, ainda que a gente não passe exatamente por todos eles lendo, para até que não fique cansativo. Mas esses são os principais pontos. Então, por que a Justiça está reconhecendo agora, né, essa corrida para a NR1? Na verdade, isso tudo que está acontecendo, ele é um reflexo das transformações que nós estamos vendo ao longo dos anos, né? A forma de trabalhar, a forma como o mundo está funcionando. Tá? Mas o que traz essa NR1 para nós hoje? Hoje, ela é uma preocupação que não é mais só do jurídico, trabalhista, do RH e da segurança do trabalho. Ela agora é um problema de todos para ter atenção e participação, né? CEO, diretoria, conselhos, liderança e os liderados. Né? O problema ele é da empresa. Ou seja, todo mundo tem que participar, inclusive a NR1 traz agora a participação dos colaboradores em alguns aspectos. Né? E essa necessidade que a gente tem que ter de cuidar e gerir os documentos. Né? Então, hoje nós vemos um trabalho integrado, e o que me chama a atenção e que eu percebi dentro de tantas coisas e tanta corrida de conteúdo, e esse é o nosso foco, que é a prevenção e a importância do jurídico com esse olhar dos riscos. Né? A gestão dos riscos, ela passa pelo jurídico e muitas vezes ainda o jurídico ele é visto como quem resolve problemas. E hoje o que a gente percebe? Que os problemas estão mais complexos e a prevenção, se não for bem feita, quando nós vamos fazer uma defesa, está pior. Nós temos as provas digitais, diversas formas de fazerem demonstração e que antes, no passado, nós não tínhamos. Né? Então, o mundo está mais complexo e hoje o jurídico, a gente percebe que ele tem que ser tratado como uma pessoa, um parceiro, né? Que está ali trabalhando em conjunto com o jurídico, RH e segurança do trabalho, especificamente na NR, para a formatação e revisão. E chama atenção aqui do jurídico trabalhista. Por que eu coloco isso? Porque eu sou advogada trabalhista? Sim, no sentido de que eu percebo a dinâmica, a justiça do trabalho, o mundo do trabalho nos órgãos, ele é um mundo à parte, e você precisa entender como ele funciona, você precisa entender como ele pensa, para que a gente comece, desde a origem de um documento, pensar lá na frente, o que vai acontecer com esse documento. Esse é o foco. Né? E quando a gente olha nesse sentido integrado, que é um advogado trabalhista ou alguém que está especializado na área trabalhista, ele faz a diferença. Né? Vou até contar uma curiosidade, quando eu comecei aqui, essa corrida, ela começou bem enfática agora no começo do ano, e eu comecei a conversar com os clientes, comecei a preparar conteúdo, e fiz uma pergunta interna no escritório. Só eu hoje estou aqui na área trabalhista e tem mais uma pessoa. Todos os outros advogados, de contrato, né, tributário, eu perguntei, você sabe o que significa NR1? NR. Ninguém sabia. Por isso que até o conteúdo da internet que eu produzi desse tema foi o que significa NR. Né? Então, eu falei, se internamente quem é da área não conhece, que dirá, né? Quem vai lidar com o tema. Então, por isso que todo mundo precisa entender. Que são as normas regulamentadoras, que elas são complementos de direitos e obrigações que as empresas e os empregados precisam cumprir. Eu acho que isso também é um ponto importante, é o trabalho com os colaboradores, para que eles também entendam que eles têm responsabilidade, e agora, mais ainda, a gente vai precisar que eles também participem, mas também que a gente faça esse papel de educação,
que vai ser agora muito maior, de entender o que acontece na vida privada reflete na empresa, ou o que acontece na empresa está refletindo na vida privada da pessoa ou na saúde mental, que é o grande ponto dos riscos psicossociais. E é essa diferença, né? Essa identificação dessa diferença é que faz toda a diferença numa eventual responsabilização da empresa. Então, mais do que nunca, agora a empresa vai precisar ter esse cuidado de identificar, cuidar do seu ambiente de trabalho, mas também vai ter que educar para que as pessoas cuidem da sua vida fora do ambiente de trabalho, para que quando vier alguma questão relacionada a algum colaborador ou uma ação coletiva que seja, a empresa esteja preparada para dizer, olha, tudo que eu fiz está aqui, eu identifiquei que esse problema aqui não é da empresa, esse problema é a questão pessoal da pessoa, enfim, esse é um ponto essencial também que vai refletir nos processos, principalmente os individuais. Depois, o que a gente percebe também? Que a NR1, ela criou esse ecossistema da gestão de risco. Depois que todo mundo, desde o CEO, todo mundo que está na cadeia da gestão da empresa, ela precisa participar, né? Ela precisa entender quais são esses riscos. Então, hoje a gente tem o programa de segurança do trabalho, o programa de gerenciamento de riscos, o E-Social mudou tudo desde 2018, que ele começou a ser implantado. Hoje o E-Social controla tudo. Você precisa declarar tudo e ele tem, inclusive, dependendo dos temas, ele tem multas automáticas. A gente não tem mais controle, né? Como algumas coisas que a gente fazia em relação a contratar uma pessoa e se você não fizer o registro dentro do... às vezes a pessoa ficava trabalhando e o registro vinha depois, isso não tinha muito problema. Hoje precisa cumprir os prazos, se não fizer ele gera multa, enfim. O E-Social ele foi amarrando, ele amarra as informações trabalhistas, ele amarra a questão da segurança do trabalho, que tem um módulo específico, por isso que aqui é a preocupação. Antes de depositar o documento, precisa da revisão do jurídico, porque depois que depositou no E-Social, não tem mais volta. Só vai poder fazer a mudança de um risco ocupacional por algumas exceções que são previstas na norma, como, por exemplo, mudou o ambiente de trabalho. Mas se não tiver nenhuma mudança, você não pode depois ir lá falar, ai, olha, eu me enganei. E esse documento serve para o social, ele vai servir para a auditoria do trabalho, se você tiver um processo judicial, se tiver uma auditoria interna, enfim. Né? Então, essa é a minha grande preocupação que eu trago aqui precisa dessa revisão de quem conhece para onde vão esses processos, para onde vão esses documentos. Né? Então, essa gestão, esse documento, né, ele é fundamental e por isso que tem que ter essa cautela. Como que ele vai ser interpretado por quem? Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal, dependendo do que acontece, enfim, tem uma série de repercussões. Não é? A empresa está assumindo um risco e por isso que isso tem que ser analisado de uma forma estratégica. E aí a pergunta que eu faço é, o quanto seu jurídico trabalhista está participando desse processo? Né? Então, como eu coloquei, não basta só ser advogado, tem que ter aquele olhar treinado de quem vive ou vive a fiscalização, que sabe numa mesa de audiência o que vai ser perguntado. Né? A pergunta que eu sempre coloco para os clientes e coloco aqui, vocês têm sempre que pensar o que o advogado vai falar. Né? O que eu vou contar quando eu estiver na frente de um fiscal? O que eu vou escrever numa defesa? O que eu vou dizer numa audiência, numa investigação do Ministério Público, numa audiência? A gente pode também falar o que quiser, mas se também não tiver uma boa prova ou a prova for ruim, né, isso também são fatores que pesam lá na ponta. Então, o que é importante também nessas questões relevantes para quem participa de qualquer forma da empresa, sobretudo quem está ali nos cargos de liderança, de gestão, né? Você sabe qual é a repercussão desses documentos? Como que eles vão ser cobrados? Como que a empresa é apurada? Como que são apurados esses fatos? Né? Porque a empresa pode fazer tudo certo. Inclusive, eu tive uma reunião semana passada com um cliente e falou, mas a gente faz tudo, a gente cumpre, mas você pode fazer tudo. Mas se você não conseguir demonstrar, não serve de nada. Às vezes, pouca prova demonstrando bem feito aquele retrato, ele resolve uma questão. Às vezes você perde, você ganha um processo. Agora, você pode fazer tudo certo, mas se na hora que vem o prazo, ou que vem o fiscal do trabalho e fala, você tem 10 dias para me responder. Se não tiver aquilo organizado, você não conseguir provar, a autuação vai vir. Se você tem um processo judicial, desde o prazo, que no processo trabalhista, não sei se vocês sabem, a gente pode ter um processo que a audiência seja daqui, o prazo mínimo é 5 dias úteis. A gente pode ter um processo hoje, para daqui 5 dias úteis, ter que responder uma série de questões e de documentos.
E se você não protocola na defesa, perdeu a oportunidade. No auto de infração, a mesma coisa. No auto de infração, os prazos que são extrajudiciais, como auto de infração e Ministério Público do Trabalho, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eles são. O Ministério Público do Trabalho ele é bem incisivo, enfim, ele tem um modo próprio de investigar, então fica até mais solta a questão da prova, a questão de finalizar, enfim, é um pouco mais complexo. Você precisa apresentar. Né? E você tem aquele prazo e você não tem. São corridos. Os prazos extrajudiciais são corridos. Se você recebe um auto de infração na segunda, vai contar sábado, domingo. Esse feriado passado, comem todos os dias, diferente do prazo judicial. Então, veja, a questão extrajudicial ela tem mais alerta nesse sentido. Precisamos ter o mais organizado possível. Né? Quer dizer, como é que eu vou provar? E aquilo, do que eu estou declarando, eu estou cumprindo ou está só no papel? Né? Então, estar só no papel também, dependendo do que for declarado, vai ser pior. Então, o papel do jurídico é esse, é como declarar aquilo que se tem e nenhuma empresa vai estar 100%. Mas, pelo menos, é minimizar aquilo que vai ser colocado, como deve ser colocado, para quando for passar por uma fiscalização, Ministério Público ou um processo judicial, tudo vira papel. No caso aqui hoje, tudo vira escrito. Né? É isso que vai sobrar. Né? Mesmo os depoimentos de provas testemunhais, seja em qualquer que sejam as esferas, fiscalização, judicial, no fim, vira escrita. Né? Toda essa repercussão, toda essa energia que a gente gasta se preparando e as pessoas falando, no final, isso vai. Quanto mais sobe na instância, mais impessoal vai ficando. É só um papel escrito, é só uma prova juntada. Então, ou tem ou não tem. Né? Um depoimento foi dito, foi escrito, mas o juiz ou as pessoas que participaram daquele ato, eles viveram aquilo, mas também nem necessariamente tudo que está vivido ali naquele evento estará registrado. Né? Então, esse é um ponto também que a gente traz como relevante. Deixa eu passar aqui. E aí, voltando aqui a esse ponto, né, a exigência é nova, mas a questão é velha. Né? Aí tem uma outra preocupação que agora também estamos aí passando. Vai prorrogar ou não vai prorrogar? Né? Vai ser aceita uma prorrogação até o próximo ano? Né? O que a gente tem colocado? Sigam trabalhando, né? Sigam fazendo. Tinha lá a reunião, que eles tinham a central sindical para responder até quarta-feira, agora tem uma nova deliberação, até que então vem uma decisão final, mas aí o prazo já está aí. Então, independente disso, sigam trabalhando, sigam fazendo seus processos internos. O que eu oriento para os clientes é o que eu tenho dito, espera pelo menos o prazo definido. Faça tudo certo, mas como não pode ser que não dê tempo de ficar 100% certo ou que ainda pode ser melhor, então, se puder esperar o prazo definitivo, espera para protocolar no E-Social, ainda que seja com tudo pronto. Definiu que tem mais um tempo, vai prorrogar? Aí, de repente, pode falar, vamos fazer outras melhorias, vamos colocar outras coisas. Mas, enfim, esteja preparado para cumprir o prazo. Não é? Então, essa exigência ela é nova em relação ao que vai se colocar nos documentos. Esses riscos psicossociais, eles são incluídos no documento, então isso também vai facilitar os julgamentos e as autuações. E ele reflete o quê? Ele reflete essa mudança da forma de trabalho. Ela reflete, essa NR1, a última atualização foi quase 20 anos. Então, veja o que mudou. Mudou muito o ambiente de trabalho. Então, essas repercussões que foram sendo avaliadas nos processos, nas investigações e nas autuações, essas questões foram sendo percebidas como uma mudança no ambiente de trabalho geral. A gente não colocou aqui, eu falei que a NR, você vai mudar os riscos ocupacionais, você vai fazer uma mudança no seu documento de segurança do trabalho, quando você tem uma mudança substancial no ambiente de trabalho, por exemplo. Aqui, quando a gente olha a NR, ela tem uma mudança no conjunto global do trabalho em si, das condições aqui no Brasil. A NR, ela segue, e as questões do trabalho, elas seguem as diretrizes da União Europeia. Então, quando a gente faz a leitura da NR e vai lá no finalzinho de todas as indicações e fazendo um estudo mais profundo, são as diretrizes da União Europeia que estão direcionando
as nossas regras da segurança do trabalho, em alguns pontos trabalhistas, mas focando aqui no nosso, que é a segurança do trabalho. Isso serve o quê? Para que as empresas estejam adequadas, se elas querem continuar competitivas, se elas querem continuar negociando, independente do tamanho. Porque se a pequena não estiver adequada, ela não vai mais conseguir ser contratada pela grande, porque a grande na cadeia vai precisar de fornecedores que estejam adequados. Então, uma coisa vai puxando a outra e, no fim, o propósito é que todas estejam adequadas. 100% sempre vai faltar alguma coisa, vai, mas o mínimo, o essencial, ele tem que ser trabalhado, não é? Um outro ponto também que eu coloquei aqui, que é essa questão do prazo. Uma regra de ouro jurídica que eu coloco sempre. Enquanto não tiver mudança, o prazo vale. Muitas vezes com a audiência vai ser adiada, não vai ser adiada, ela está na pauta. Enquanto o juiz não disser saiu da pauta, ela está na pauta. Você pode entrar e falar, está cancelada, mas é a mesma questão. O prazo jurídico está valendo, trabalhemos sempre com ele. Se lá nos 49 do segundo tempo, né, hoje até mais, né, porque tem tanto acréscimo, sei lá, falar, não, vamos mudar a data, ok, aí você avalia, não, está tudo pronto, eu vou entregar. Porque a gente posterga ou procrastina. Não, aqui eu vejo que se tiver um pouquinho mais de tempo, vai valer a pena. Aí escolhe. Mas nunca conte com nenhuma mudança de prazo se ela não estiver concluída. E aqui, no caso, uma portaria publicada no Diário Oficial. Então, não basta um vídeo, receber o WhatsApp. Não, é a portaria do Ministério do Trabalho. Aí entra no Planalto, que é o site oficial para vocês consultarem, o www.planalto.gov, lá é a fonte de consulta de lei. Então, qualquer coisa que vocês forem consultar, NR, vai na fonte para não ter erro de validade, de vigência, vai pesquisar uma NR que está velha, vai pesquisar a lista de doenças que é a antiga. Então, esse tempo de informação e desinformação que nós estamos vivendo, vamos sempre na fonte. O site é do Ministério do Trabalho. Essa é uma dica que eu dou, que eu estou usando já faz um bom tempo, mas principalmente agora, com essa questão da MR, já desde da transparência salarial, já o ano retrasado, quando começou o assunto. Enfim, eu fixei na minha tela, eu olho todo dia as notícias do Ministério do Trabalho, não só dos tribunais, mas eu ponho lá. Então, lá eu acompanho, o ministro fez reunião, não sei o que, sobre o tema. Então, com isso, a gente também vai acompanhando a tendência do assunto. E, especificamente da NR1, lá é uma fonte de informação segura. Não é? Mesma coisa, vai consultar a lei, vai para o Planalto. Quer consultar uma questão judicial? Vai no site do tribunal. Porque a gente fica aí nesses outros paralelos e nem sempre a informação vai ser segura. Então, isso também é um ponto que eu, pessoalmente, também sempre destaco. Vá na fonte segura, que não tem erro. Aqui, no caso, eu vou trazer o processo para vocês. Eu fui lá, eu li o acórdão, a notícia me chamou a atenção, mas não basta só vir aqui e falar da notícia. Com a notícia eu já consigo entender do que se trata. Mas qual é o motivo, o que aconteceu? O processo é público. Se ele não tiver em segredo de justiça, grande parte é público. Então, eu fui lá, entrei na sentença, entrei no acórdão, por que mudou a decisão, fui olhar os fundamentos da decisão, porque isso também vai ajudando a entender para onde está indo. Né? Então, nesse momento que a gente tem tudo informação muito rápida, muito curta, ler a notícia, eu já faço um webinar de 1 hora só para falar daquele processo. É possível? É. A partir daquilo eu faço a interpretação. Mas e a segurança e a qualidade da informação? Né? Então, acho que isso também é um ponto para a gente pensar, e em meio a essa correria que está na NR1, que tem vários aspectos, tem um aspecto do ambiente de trabalho, tem um aspecto técnico. O meu enfoque, que tem me preocupado muito, é esse. Nós vamos fazer tudo que precisa ser feito, mas como nós vamos fazer isso? Sai contratando empresa. Eu tive uma pessoa aí que me falou, não, eu contrato uma psicóloga, coloco lá na empresa e põe uma academia lá no espaço, está resolvido. Não é bem assim, né? Não é só isso, não é só sobre isso que nós estamos falando. Então, acho que também é importante entender que o mundo mudou. Há muitas pessoas que ainda têm aquela visão, na justiça, eu vou recorrer até o fim, eu vou brigar até o fim, eu vou pagar não sei quando. Há uns mais de 20 anos atrás, pelo menos, o processo trabalhista era assim. As pessoas não recebiam, aquilo não acontecia nada e não dava em nada. Mas 2004 mudou as regras da Justiça do Trabalho, que trouxe
todas essas matérias que nós estamos tratando aqui, segurança do trabalho mais forte, doença profissional e do trabalho, esses temas eles eram da justiça comum. Então, em 2004, quando houve uma mudança na Constituição, que era a reforma do Judiciário, ela trouxe, entre outras matérias, essa questão para a Justiça do Trabalho, que foi uma confusão, inclusive, na época, e o olhar da Justiça comum é diferente da Justiça do Trabalho, né? Ela é mais protecionista, sim, né? Então, por isso que a gente que trabalha com empresa precisa ter muito mais cautela. E quando a gente pega esse mesmo tema e é analisado no INSS, é outra visão. A gente tem um processo, uma questão trabalhista, de doença do trabalho, no enfoque do processo do trabalho, a perícia é uma, quando vai para o INSS é outra. E aí também é um dos pontos que vão se conectar ainda mais essa questão dos afastamentos, essa questão da doença profissional, que também está lá nesse julgado. Então, esse julgado, como eu vou falar na parte final com vocês, vai ilustrar tudo isso, que todos os temas eles acabam caindo e se conectando. Né? Por que também é outro ponto aqui? Essa questão da saúde mental, das doenças, do nexo entre a doença e o trabalho, ele já vem sendo discutido há anos. Especificamente, como eu coloquei, principalmente quer dizer, a partir de 2004, quando vieram essas matérias para a justiça do trabalho. Né? O processo do trabalho ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais rápido, como eu coloquei para vocês, os prazos de uma audiência. Eu posso chegar agora um cliente e falar, eu tenho uma audiência para daqui 5 dias úteis. Então, se eu recebi hoje, vai começar a contar na segunda, dia 5 de maio, 6 de maio, eu já posso ter uma audiência aí bem complicada. Então, os prazos trabalhistas são mais curtos. O prazo para recorrer é de 8 dias e não de 15. Tá, se vai demorar para julgar, o prazo da justiça é diferente. O nosso é o que a gente tem que trabalhar com ele. Então, é um processo dinâmico, as audiências são dinâmicas, é tudo muito mais dinâmico. Então, por isso que eu insisto e trago esse olhar. Tem que ser alguém que viva aquela realidade. Né? Essa experiência que eu tenho faz mais de 20 anos que eu trabalho com a justiça do trabalho. Hoje eu trago toda essa experiência, essa vivência para a prevenção. Então, o meu trabalho é evitar processos, é conciliar para que não chegue no processo, é fazer a prevenção para que não vire processo ou fiscalização. Então, o nosso trabalho, tanto do escritório como o meu, especificamente na justiça do trabalho, é não vamos para processo. O processo, ele adoece a todos. Né? Todo mundo que participa, o volume está gigantesco, né? Eu sei que aqui não é o nosso foco, mas com essa questão que a gente está vendo hoje do INSS, só de imaginar que todas as pessoas vão entrar com um processo para reaver o dinheiro da fraude do INSS dá até pânico, porque não dá conta, já não está dando conta a justiça hoje, que dirá com um volume gigantesco. Né? Então, a gente também tem que trabalhar com a questão da saúde mental nossa, né? Advogados, quem é da empresa, o judiciário está sobrecarregado, as pessoas também estão esgotadas, então também o nível de trabalho está muito alto, e é por isso que, de novo, aqui eu coloco a questão da prova, uma prova bem feita, objetiva, clara, vai inclusive ajudar numa eventual fiscalização, numa eventual investigação ou processo. Então a gente tem que trabalhar para eles hoje. É fazer as defesas, as manifestações de forma objetiva, a prova clara, a prova organizada. Isso a gente está trabalhando para nós. Né? Então, isso o tempo diz, o juiz não lê nada. Não dá tempo de ler tudo. Então, a gente tem que trabalhar com esse bastidor. Então, por isso que importa quem conhece para onde vai e como vai ser apreciado. Né? Então, nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar do ambiente de trabalho, né? Isso é essencial, mas com a pandemia, essas questões da saúde mental, elas foram muito mais afloradas. A nova forma de trabalhar. Hoje nós estamos aqui num evento que cada um deve estar num canto do país, do mundo, da cidade. Né? Hoje eu estou aqui em Bragança Paulista, mas eu tenho um escritório em Campinas, tenho outro em São Paulo, ou eu estou viajando. Então, essa forma de trabalhar mudou. Então, os riscos ocupacionais são outros, de se trabalhar em casa, de se trabalhar no escritório, no presencial. Isso tudo mudou. Então, também isso vai ser considerado na NR1. Né? A questão ergonômica, que também vai ser um ponto de julgado. Esse julgado ele trouxe um monte de questão. Então, a preocupação com a ergonomia, né? Eu participo muito dos grupos de RH e tem até algumas aqui que estão aqui no nosso evento, tem um olhar
Muitas vezes eu faço algumas interferências ali e falo, ó, isso é importante, mas é preciso documentar, é preciso orientar. A gente pode dar todos os equipamentos maravilhosos, mas na hora que vier um processo ou uma fiscalização, cadê o documento do teletrabalho ou da orientação ergonômica que você passou? Ai, não tem. Então, se não tem, não foi feito, logo a empresa foi omissa. Eu posso dar os melhores computadores. Veja, o ambiente de trabalho ele pode ser fornecido, mas se não tiver essa prova, como é que eu vou fazer? Se eu não tenho a prova, não existe no mundo do processo ou da fiscalização, não existe. Né? Então, por isso que esse é um ponto essencial. Né? Então, a desconexão, ele é um assunto antigo, mas ele precisa desse novo olhar depois da pandemia. Se nós procurarmos, ou quem já é da área ou que não seja, se colocar lá uma pesquisa sobre direito à desconexão, falar de 10, 15 anos que tem teses do direito ao lazer, o direito de se conectar, desde do início das redes sociais, que começou a se trabalhar com e-mail, né? Depois nem tinha os smartphones, já tinha essa discussão da desconexão, do tempo, do tempo da pessoa trabalhando hoje em casa. Uma coisa também que é interessante é acompanhar o Instagram do TST, né? Pode não ser muito legal, mas para quem está em cargos de gestão e liderança, os assuntos que tem vão mostrando a tendência de como ele pensa. Então, vai ter um evento, acho que semana que vem, enfim, está para acontecer aqui que eu estava pesquisando. O tom é, o home office, a sua produtividade, você está cansado. O tom das perguntas vão mostrando como que a justiça vai entendendo. Né? Então, como que a gente está pensando sobre o tema? Põe lá no Instagram ou põe no LinkedIn, qualquer fonte que tenha o TST. Dá para entender. Então, muitas vezes, ali eu vou fazendo as conexões e vou entendendo para onde vai indo. Está mudando muito rápido, o pensamento muda muito rápido, os parâmetros das decisões judiciais mudam muito rápido. Antigamente, não, mais de 20 e poucos anos atrás, demorava, às vezes, anos para aquela posição mudar. Hoje, não. Então, a desconexão ela é um tema que vai vir cada vez mais forte. Então, você tem controles, as pessoas se desconectam. Qual é a ferramenta digital? Como é que você vai provar que o computador bloqueava o login sei lá, das 8 da manhã e ele bloqueava às 17 ninguém mais trabalhava? Não tem hora extra. Não tem esgotamento aqui na minha empresa. É preciso saber como que vai ser feita essa prova. Então, você contrata uma ferramenta maravilhosa, ela está no custo da empresa, mas é a pergunta que eu faço para os clientes ou quando eu faço essas pesquisas para identificar o que tem de novo no mercado. Eu falo, como é que eu provo? Né? Tem muita coisa aí que eu vou pesquisando, porque eu também indico muita coisa para os clientes, eu faço essa curadoria dos documentos, surgiu um negócio novo, eu vou lá, marco uma sessão para olhar e começo a fazer uma sabatina com quem está vendendo, com o olhar da justiça do trabalho. Eu falo, tá, mas e como é que essa plataforma vai aprovar isso? Tem uma trava? Não tem uma trava? É esse olhar que tem que ter também quando for contratar esses serviços, né? Sobretudo nesse momento que a gente tem de excesso de informação, excesso de oferta de serviço, a gente precisa entender o que está sendo contratado. E aí eu volto de novo, é preciso ter um olhar jurídico, não só o contratual é extremamente importante também, porque depois ele dá problema, né? O homem não está aqui na live, mas depois ele que resolve os problemas contratuais, ninguém lê nada, é só burocrático, e quando dá o problema, mas há outro ponto que eu tenho trabalhado com os clientes é isso. Isso que você está contratando é bom? Vai servir, vai ser útil, vai ser válido? Porque você pode contratar, achar que está adequado, mas na hora que vem a forma, não tem forma de exportar, ou a forma como exporta não serve como prova, né? Então, esse é um ponto que também eu gostaria de compartilhar aqui da minha vivência, da minha experiência e do meu olhar particular. Eu sou obcecada pela prova, só quero saber como prova, como é que faz, como é que eu vou demonstrar, né? E por isso que tem aqui um tópico específico sobre a prova, e falando sobre isso, eu entendi que eu vou ter que fazer um outro só sobre prova. Mas, enfim, o que for declarado, ele pode ser usado a favor ou contra. Né? Nós tivemos uma transformação na produção de prova. Antes eram os papéis, eram os documentos, hoje a gente tem uma série de formas. As provas digitais, muitas não valem se você não falar nada, ela vai valer, mas se for a fundo e discutir tecnicamente, ela pode ser invalidada.
Mas, enfim, a gente tem uma série de produção de provas que, inclusive, poluem os processos. Junta print, junta áudio que não mostra nada, então isso também tumultua uma fiscalização, uma investigação. Então, a gente também tem uma prova ruim, ela só vai tumultuar e não vai resolver. Então, também teve uma transformação. Trazendo o PNR, a estratégia ela é desde a organização da origem do e-social, que é o ponto que eu tenho trazido aqui e batido nesse momento, até o uso num processo judicial. Então, por isso que, uma vez que postou, não tem volta, caiu na rede. É igual o que a gente faz na rede social. Colocou uma foto, colocou uma informação, ela saiu do nosso controle. E aqui é a mesma coisa com o documento do NR1 e para tudo que a gente declara no e-social. Né? Mas pegando o nosso enfoque, os documentos de segurança do trabalho, os afastamentos, tudo que é declarado, esse conjunto é prova. Por isso que a gente falou lá, gestão, é um ecossistema de gestão de risco. Está tudo interconectado. Né? E hoje também, só antes, vou finalizar aqui. Por isso que eu reforço aqui a importância de contratar boas soluções que terão validade jurídica. Aí eu pergunto, o jurídico está participando dessa revisão? Com essa questão dos canais de denúncia, quando eles começaram a surgir, e também dos cartões Flex, esses que têm os benefícios, logo que surgiram, eu comecei a marcar um monte de reunião com esses do cartão e fazia as perguntas. Eles foram se transformando, mas no começo, você não tinha os pontos que precisavam ser colocados. Isso aqui pode dar salário, isso aqui pode dar fraude. Né? Você coloca o valor cheio e dá para a pessoa, pode considerar como salário, ele integra. Veja, aí isso hoje foi se transformando até que está adequado. Mas quantos problemas não deram e quantas empresas não estão com esse passivo, que sempre no processo trabalhista é 5 anos para trás. Então, estamos em 2025. Isso foi adequado há 2, 3 anos, mas e quem contratou de largada só porque se empolgou? O jurídico viu? Não. Então, o passivo pode ser grande. Né? Então, por isso que é importante ter essa estratégia desde sempre. Já voltando aqui nessa questão da validade jurídica também, tem o canal de denúncia. Aí começaram esses canais de denúncia e eu comecei também a olhar o conteúdo, o material, aí eu baixo os materiais, vou recebendo e vou lendo. Aí eu marquei com essa empresa e comecei a fazer uma pergunta. Aí, ok. Aí veio o cliente, contratou essa empresa e mandou o material. Eu falei, olha, você está contratando? Ele é importante, o canal de denúncia, mas o que você está produzindo de documento? A empresa mudou. Eu falei, só vai contratar, eu quero mudar o conteúdo. Eu mudei uma boa parte do conteúdo porque me misturava o conceito de assédio moral com assédio sexual, com o assédio moral com assédio sexual. Ele colocava que o assédio moral era crime. Eu falei, então você vai divulgar, você vai educar os seus empregados que o assédio moral é crime, o sexual é, o moral não. Enfim, tinha uma série de inconsistências. Eu falei, além de tudo, você vai educar errado, vai educar para ter um processo futuro e, além de tudo, essa prova é contra você. Mas você dizer que o assédio moral é crime, não, tem projeto de lei, é outra discussão. Mas crime não é. E aí, ia passar nas campanhas, aí o cliente conversou, eu mudei quase que todo o material, hoje funciona, né? Depois não sei se a empresa aí hoje ela está desenvolvida, não vi outros clientes, mas veja só a importância de se fazer a curadoria desde o início. Então a empresa vai lá, contrata, não sei quantos mil, gasta, ou milhões, mas na hora que vem, acha que tem uma boa prova, que está confirmando que está em conformidade com o NR1, olha, eu estou num ambiente saudável, eu tenho aqui as campanhas, eu educo meus colaboradores, eu faço eventos, e na hora que vai o papel diz algo que vai contra a empresa. Né? Então, isso é muito sério. E por isso que aqui esse é um dos pontos que eu também trago para compartilhar com vocês, que são os meus desesperos, que às vezes eu falo, não é possível que está aqui, vendem, as pessoas compram e não têm ideia para onde vai, né? Quais seriam os pontos cegos aqui, então, que eu trouxe de destaque, que eu vejo com a RH e a segurança do trabalho? O RH está focado no dia a dia da gestão das pessoas, do bem-estar, do engajamento. Eu adoro participar dos grupos aqui, porque, olha, tem umas empresas que, os eventos que participam, e a ação, uma maravilha. Mas a pergunta é,
não vai ter esse olhar. Vai fazer a contratação, vai olhar as soluções, as ferramentas, visando o bem-estar das pessoas. É o papel do RH. Segurança do trabalho, o foco é técnico. Ele vai olhar risco. Né? De tanto trabalhar com isso, eu vejo risco em tudo quanto é lugar. Né? Eu só CIPA, ó, cuidado com ali, cuidado com o fio. Às vezes eu vou nos lugares e eu falo, esse fio está ruim, esse negócio está no ponto. Porque eu estou com o olhar treinado para olhar risco. Né? Enfim, é o foco da segurança do trabalho. Trabalhando com a questão trabalhista e relações de trabalho, eu acabo tendo o olhar do RH, o olhar da segurança do trabalho, porque é isso que também eu preciso desses elementos para poder fazer o meu trabalho. E eu vou aprendendo com eles também. Contabilidade também é um outro braço que acaba afetando a questão da trabalhista. Então, o E-Social também mudou regras, que hoje tudo que tem no processo trabalhista, esse é outro assunto, mas também vai conectar com o que está aqui, porque lá no E-Social você precisa declarar tudo os processos. Se foi procedente, se não foi procedente, o que condenou, do quanto custou, tudo. Então, o que vai estar na condenação de um processo trabalhista está lá no E-Social, que vai falar com a segurança do trabalho, que vai falar com o tributário, o que a gente declara de um processo judicial afeta na declaração de imposto de renda do empregado. Então, veja, não é para você estar, né? Para quem não conhece muito, mas assim, o negócio é muito maior. E é para isso que deve ter o olhar, então, agora direcionado para quem não estava olhando para isso. Né? A gente está cuidando das pessoas, a gente tem que ter o cuidado com o ambiente, mas tem que documentar. Tem que ter materialidade daquilo que é feito, tem que ter evidência daquilo que nós estamos fazendo, porque senão todo esse trabalho que vocês estão tendo pode não servir de nada, e olha que frustrante além de tudo isso. Né? Se eu não consigo depois comprovar, como é que eu vou fazer? E aí que eu só falo de novo a pergunta que vocês devem fazer para tudo. O que o advogado vai contar? Né? Quais serão as provas que ele vai apresentar? E só para a gente finalizar aqui, eu vou falar rapidamente dessa questão da NR1 na prática, né, que acontece quando ela não sai do papel, esse processo judicial, e de uma forma bem objetiva, né, até para a gente ter apenas uns 10 minutinhos aí para quem quiser fazer pergunta. É uma empresa que foi condenada agora, no começo do mês que eu vi esse julgado. Começou, como eu sempre coloco para os clientes, eu falo, olha, às vezes é uma irregularidade que você tem, que ela chama a auditoria para dentro da empresa. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Em função de uma irregularidade ligada à questão de emissão de CAT, né, que são as comunicações de acidente de trabalho, a partir disso, o Ministério do Trabalho entrou para investigar a empresa. Aí ele chegou na questão da ergonomia e ele identificou outros problemas relacionados ao não cumprimento da empresa para não declarar no Ministério da Saúde esses atestados. Enfim, um tema gerou outras investigações. Né? Aí o que tem acontecido muito, ou que pode acontecer? A Auditoria Fiscal do Trabalho vai lá, identifica uma série de irregularidades, aí ela manda para o Ministério Público do Trabalho todos aqueles inquéritos, e ele abre uma investigação civil, tem um procedimento próprio, porque como é inquérito civil, cabe tudo, tem uns que parece que nunca vão acabar, é diferente do processo judicial, que tem as regras. Então, o Ministério Público do Trabalho é um ponto cego. Inclusive, é bem difícil a gente dar diagnóstico para onde vai, porque realmente ele tem um caminho próprio. E o Ministério Público do Trabalho não conseguiu fazer um acordo com a empresa, que acabou virando uma ação civil pública. E o Ministério do Trabalho ele tem como característica pedir sempre milhões. Ele olha lá quanto que a empresa fatura e ele pede o dano moral coletivo mais as obrigações. Nesse caso específico, era 2 milhões de reais. Né? No final, a condenação foi de 300. Mas, enfim, o pedido é de 2 milhões. E estão aumentando essas indenizações. Né? O que motivou? Esse alto número de afastamentos de doenças com nexo presumido, que também agora vai ganhar importância essa questão das doenças e conectadas com o trabalho. Eles não emitiam CAT porque eles entendiam que era doença do trabalho, não tinha, mas o Ministério do Trabalho entendeu que tinha alguma relação. E os documentos que eles tinham não tinham eficácia real. Então, eles declararam um monte de coisas que eles faziam, planos de ações, e na prática não tinha. Né? Essas irregularidades elas foram reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Olha os pontos da condenação.
O PGR não tinha inventário de riscos nem plano de ação, na versão antiga já, sem contar as novas regras. O PCMSO estava dissociado dos riscos reais, então eles colocaram uma coisa e era outra. Não tinha análise da ergonômica, então violou a NR17. Então aqui a condenação foi com base na NR1, na NR9, que trata dos documentos do PGR e de toda a questão do PCMSO, que são os documentos do ambiente de trabalho, e NR17, que vai tratar os riscos ergonômicos. Elas estão no foco mais ainda agora. Né? E essa questão de não alimentar esse sistema de saúde público, que é esse SINAM. Quais são as consequências jurídicas desse caso? Vai ter que cumprir tudo, emitir todas as cartas, mais de 1.000, vai pagar a indenização do dano moral coletivo de 300 mil reais, e lá no final, quando não couber mais recurso, ele vai ter 180 dias para cumprir tudo isso, sob pena de 10 mil reais de multa diária. Então, essas ações coletivas têm essa característica. E o Ministério Público do Trabalho, ele pede 10 mil reais de multa por trabalhador diário, ele gosta de fazer esse pedido. Né? Então, veja, esse é um processo que não está nem valendo a NR1 ainda, no sentido desses novos riscos, mas qual que é a minha avaliação? A empresa ganhou na primeira instância, foi no final do ano passado, foi um processo muito rápido, inclusive, e agora, quando foi julgar no tribunal, o desembargador e todos que estavam ali, porque foi por unanimidade, esse é outro fato que chama atenção, eles estão contaminados. Se a gente está contaminado com essa correria, eles também estão acompanhando. Então, o julgamento, queira ou não, ele vai ser diferente, ele vai ser influenciado. Né? Então, esse tema, ele acaba sendo um paradigma de que, sem estar com tudo escrito, já estão cobrando isso, né? Porque também essa obrigação, como coloca na decisão, esse PGR é para se manter atualizado. Então, ou seja, essa obrigação ela é contínua. Ele tem que cumprir isso. Então, quando ele entregar esse processo daqui nos 180 dias, depois que acabarem os recursos, vai ter que estar adequado com a NR1. Então, a NR1 dessas obrigações de maio não estão hoje. Mas quando ele for cumprir, comprovar que cumpriu a obrigação, já vai ter que estar com as novas regras. Tá? Então, o assunto, como eu coloquei aqui, ele é extremamente extenso, mas o meu foco que eu trago é esse, né? Para a gente já finalizar aqui, deixa eu colocar aqui, precisa ter essa gestão, esse olhar do risco. Enquanto não tem o prazo, sigam trabalhando, aguardem a confirmação para postar no e-social e tenham a consciência de que, uma vez declarado, são poucas as opções que nós teremos depois fazer alguma mudança nesse documento, né? Que aí a segurança do trabalho vai poder explicar melhor, enfim. Então, eu queria agradecer muito a todos e a todas que aqui estão, e temos aqui alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se também não der tempo, a gente vai estar à disposição, vai ter aqui os nossos contatos para quem quiser mandar alguma pergunta, e depois a gente pode eu posso entrar em contato e responder para vocês. Quem quiser material completo está aqui no QR Code. Enfim, eu vou abrir aqui para quem quiser falar, fique à vontade. Flávia, Oi? é, uma pergunta. Eu gostaria de saber, do ponto de vista de uma empresa que trabalha na área jurídica, né, com relação à justiça do trabalho, se vocês têm notado um aumento nas ações de fiscalização dos órgãos em geral, né, de Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho. Vocês têm notado esse tipo de ação, esse aumento? Sim. Por consequência, o aumento de infrações também, de lavrar multas? Então, com o e-social aumentou mais, e está aumentando mais porque o próprio sistema está alertando o Ministério do Trabalho. A pandemia ela trouxe uma característica que é a fiscalização indireta. Então, antes a gente tinha muito a questão do fiscal, você tinha que ir lá presencial. A pandemia, ela trouxe esse modelo e ele ficou. Então, você só posta, tem até inclusive uma plataforma nova, que no no final do ano passado, que toda a notificação é tudo feita por essa plataforma, que é do Ministério do Trabalho. Então, veja, como eu coloquei, como eles estão com muita informação fácil, o sistema alerta fácil, né? Então, o número de autuações aumenta.
um ponto importante é quanto menos dinheiro o governo tem, na verdade, todos os governos estão cada vez com menos dinheiro, aumentam autuações. A Justiça do Trabalho é um dos maiores arrecadadores de INSS, então também tem um volume das pessoas que ou são demitidas ou que realmente acaba tendo essa motivação. A rede social ela incentiva muito novos processos, criam-se teses e a gente tem visto isso muito na Justiça do Trabalho e em outras, né? Acho que todas as justiças, mas o meu foco é a Justiça do Trabalho. Então, tem um aumento, tem uma questão que foi também firmada pela Justiça, de que praticamente quem entra no processo trabalhista não perde nada economicamente, mesmo que perca. Então, isso também, embora quem está na Justiça diga que não, na vida real, sim, tem esse aumento. Então, assim, eu não tenho nada a perder, eu vou sair pedindo o que eu quero. Então, tem sim, no final, um aumento dos processos trabalhistas, tem um aumento da fiscalização, e com a ANR eu vejo que tem uma tendência ainda maior de aumentar, porque você está falando da questão da saúde, né? Então, obrigado. Nada. Tem mais alguém que queira falar? Pode falar. Oi, Flávia. Existe alguma exigência de treinamento da NR1? Se sim, quais são os treinamentos que constam na NR1? Então, a NR1, ela trouxe como regra, ela reforça essa questão dos treinamentos, e também a gente tem que entender, quando faz a letra da NR1, que ela também tem o tema da CIPA, que é um tema que mudou muito, e que ela traz essa questão da comprovação de cada tema, e tem um período que ele está sendo exigido para cada um desses treinamentos, o treinamento das pessoas em situação de risco também, que isso também é uma questão que a NR1 trouxe, nova, que vai ter que ter um treinamento para as pessoas que trabalham em situação de risco, como que os empregados devem reagir. Então, as pessoas também serão preparadas para esses treinamentos. Então, assim, o foco é muito treinamento, muita educação, muito trabalho de educação dos dois lados, né? De quem está trabalhando como liderado, como líder, e também é uma questão de treinamento que eu vejo e que eu já tenho feito alguns trabalhos, é no sentido de educar as pessoas para fora. Então, a desconexão é, estou trabalhando toda uma ferramenta para que a pessoa esteja desconectada daqui. Mas se ela é viciada na rede social, se ela não pratica uma atividade física, se ela não tem um lazer, se ela não tem prazeres fora, como é que ela vai ter uma saúde mental? Então, essa questão do bem-estar, né? Onde vem a felicidade do trabalho, mas é o bem-estar. Tem que ser feito um trabalho também, e que eu vejo que é essencial, porque quando vier uma questão de processo, por exemplo, individual, a empresa vai poder dizer, olha, eu fiz esses treinamentos com esses temas, olha, eu educava meus colaboradores para que eles tivessem uma vida mais tranquila, para que eles soubessem usar a rede social, para que quando eles tivessem dificuldade, procurassem um atendimento psicológico, psiquiátrico, a empresa dava apoio nisso, mas o enfoque que eu vejo e que é o que preza, por exemplo, numa ação de burnout, que também tem tido bastante decisão, para dar burnout ligado ao trabalho, tem que estar relacionado ao ambiente, mas vai contar cada vez mais como é a vida da pessoa fora. Então, esses treinamentos, eles são tanto internos, para que as pessoas possam conviver, ter um bom relacionamento fora, mas, vendo o risco processual, precisa começar a promover de verdade, mas documentar o trabalho que está sendo feito. Olha, eu fiz tudo o que eu podia, dentro do meu limite, de falar para as pessoas que eu não posso obrigá-las, mas que elas precisavam sair de casa, que elas precisavam vir para o escritório, essa era uma prática para conviver com as pessoas, enfim, ter esse olhar global, treinamento interno para as questões do trabalho e treinamentos que visem educar quem está fora, né? Fora do trabalho. Eu tenho visto isso como necessidade para ser fundamental aqui nas decisões da justiça, de quem é o nexo da doença. Não, a pessoa teve uma questão aí familiar, e em função disso ela tem depressão, né? Um episódio familiar, mas como é que você prova isso? Ah, você foi lá, teve um atendimento, teve um psicólogo, de alguma forma chegou no RH, qual foi o encaminhamento, né? Como foi trabalhado com essa pessoa, enfim. Flávia, eu queria aproveitar até esse tópico
para entender se a NR1 aponta algum tipo de responsabilidade para os trabalhadores e quais seriam. Então, eles precisam participar eles têm responsabilidade, porque eles precisam, talvez, da CLT. Os empregados, eles têm a responsabilidade, o dever de cumprir com as regras de segurança do trabalho. Né? Então, tanto que vai ter esse treinamento que a NR1 está exigindo, é que a pessoa saiba agir em situação de risco. Mas se ela não souber, mesmo treinada, se ela agir de forma contrária e acontecer algo grave, né, ele também vai ter essa responsabilidade. A empresa falou, eu treinei a Flávia, dei todo o suporte para que numa situação de risco ela estivesse preparada para uma emergência, mas na hora ela não agiu. Então a culpa não é minha, a responsabilidade é do empregado. Então, só para finalizar aqui um exemplo, que é muito comum, é a questão do uso de segurança em trabalho por altura. Isso é um problema muito sério. As pessoas simplesmente tiram. E vi uma decisão ontem da Justiça do Trabalho que o empregado tirou o cinto, porque ele quis, em função disso ele caiu e morreu. Quando a família entrou com o processo, a responsabilidade ele foi treinado, ele foi orientado, tem todos os certificados que ele estava preparado para a função, mas ficou provado que ele não cumpriu com obrigação. Ou seja, além de ele infelizmente perder a vida, a família, quando foi pedir a reparação na justiça, ela não teve direito. Por quê? Quando a culpa é exclusiva do empregado, a família, ou se ele sofre uma invalidez, ele perde a razão na justiça. Então, por isso que ele tem essa responsabilidade, porque ele também pode ter consequências. Então, Obrigada. nada. Bom, tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta? A gente já está aqui dentro do nosso tempo proposto. Tá. Bom, está aqui o material, né? Se alguém quiser fazer o QR Code. Enfim, eu queria muito agradecer a vocês que participaram aqui, ficaram até o final também. Aqui estão os nossos contatos, estamos na rede social. Esse é um tema que ele começou agora a ser muito falado, ele ainda vai ter muita repercussão, mas essa é a mensagem que eu queria dar para vocês, e é o trabalho que o escritório tem de foco de prevenção, mas no meu caso aqui, da NR1, é justamente isso. Tenham essa cautela e vejam como uma gestão de risco global da empresa e não só mais uma norma que será cumprida. Então, muito obrigada. Obrigada, Flávia, Kiapo. obrigado, Obrigada viu? a todos. Excelente. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Eva, que está no conselho. Está vendo a importância dos conselhos entenderem o risco também. E estão aqui à disposição para que vocês precisarem falar comigo Flávia, mesmo. até um adendo Hum. nesse finalzinho, eu acredito que muitos gestores ainda não têm conhecimento dessa NR e dos riscos, né, que são compartilhados com profissionais que trabalham em casa e fazem aquele home office, aquele descontrole com filho na escola, volta correndo, lê e-mail, faz planilha. Eu acho que isso aí poderia até ser mais divulgado, viu, Flávia? Que eu tenho quase certeza que ninguém tem um total conhecimento disso. Mas Então, parabéns, Stefan. excelente. Obrigada. Então, esse é um dos pontos que eu estava falando do TST. Esse é um dos pontos que eles vão abordar no evento, que é o home office. Né? Então, realmente, essa é uma gestão que muitos não se preocupam, mas com o olhar da saúde mental, já vai ter eles têm um preconceito. Embora a justiça toda hoje trabalhe em home office, quando chega nas empresas, eles não tratam da mesma forma. Mas é um olhar aí bem interessante mesmo, porque são muitos enfoques, mas esse é um que eu também quero trabalhar. A Perfeito. importância Parabéns. dos riscos, né, que tem, e sobretudo com a NR17. Você dá todo o equipamento, não dá o treinamento, e aí como é que fica, né? Exatamente, exatamente. Mas obrigado. Bom dia Obrigada para a vocês você. aí. Até Um bom mais. dia para vocês. Até mais.